Ele tentou construir o templo. Para quem não sabe, o templo era um templo físico. O templo que eles usavam quando saíram do exílio, da prisão, era o tabernáculo, era tipo uma tenda. E era lá que se fazia o sacrifício, não os cultos, ou a expiação do pecado. Os cultos começou nesse dia aí que Deus falou para Salomão que ele sim poderia fazer o templo e não o seu pai, porque a mão do pai dele tinha muito sangue, era um homem de guerra. Porém, Salomão estava habilitado por Deus a fazer o templo. E aí Deus, quando conversa com Salomão, duas coisas aconteceram com Salomão de imediato. Deus pergunta para Salomão o que ele quer de Deus. Imagine que Deus pedisse a você uma coisa só para você pedir para ele. O que você pediria para Deus? E Salomão, na sua sabedoria, ele pede somente sabedoria. E Deus ainda diz assim para ele: você podia ter pedido mulheres, dinheiro, riqueza, poder, a morte dos seus inimigos e tudo mais. Mas, irmão, a sabedoria, você alcança tudo isso. A derrota dos inimigos, o sucesso financeiro, a sua virtude espiritual. Ok, sabedoria. Agora vamos para o tempo, para o texto básico. Eu acho que isso aí precisa explorar um pouquinho mais. Quando Deus dá a segunda investida em Salomão, aí Deus diz assim para ele, em outras palavras, pode construir o templo. Aí Deus condiciona o templo dizendo assim, ó, presta atenção. Quantas pessoas você conhece? Eu duvido que 100%, eu vou arriscar, para não dizer 99%, 100% das pessoas que estão aqui conhecem alguém e quando você já chamou ele para ir para a igreja, ele fala bem assim, não, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho isso. E a gente precisa deixar bem claro hoje que a igreja não foi inventada por Salomão. A igreja foi criada por Deus. Não foi o pastor Theo, não é a Assembleia de Deus, não é Deus é amor que criou a igreja, não. Foi o Senhor que fez o templo. E isso foi validado em Jesus quando ele também tomou as dores do templo, quando estava sendo distorcido a finalidade do templo, vendendo coisas na frente do templo, porque dava muita gente. Então os cambiadores iam para lá e Jesus dá uma pancada nele. Com ciúme do templo do seu pai. O templo da igreja, ele tem uma finalidade específica. Aí Deus diz para Salomão, constrói. E aí eu condiciono o seguinte, que é o que a Kelly falou, se o meu povo chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Tal, tal. Aí vem o versículo 15. Portanto, a partir de hoje, perpetuamente, ou seja, eternamente, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, ou seja, no templo. Isso mostra que o templo é um lugar especial para Deus. Assim como a sua casa é peculiar, é particular, é muito singular, não é qualquer um que entra na sua casa, o que Gabriel falou é muito verdade. Nós devemos tratar a casa de Deus com santidade. Com todo respeito, se cair em alguém aqui, me perdoe. As pessoas que deixam um copo de água debaixo da igreja, vai embora. No santuário, chiclete debaixo do banco, no santuário, dessa casa que Deus está falando. Redes sociais na hora do culto no santuário. Coloca o modo avião na hora que entra no culto e fica com o pensamento lá fora.
veio para o santuário, mas não experimentou a glória do santuário. Está no santuário, mas o santuário não se manifestou para ele. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aí Deus falou assim, vou terminar para a gente entrar na polêmica. Aí Deus falou assim, meus olhos e meus ouvidos estarão perpetuamente ouvindo tudo que vocês falarem lá no santuário. Aí Deus falou assim, quando é o diabo não, eu. Quando eu mandar peste, quando eu mandar as pragas, quando eu mandar as coisas ruins, de vez em quando eu tenho que mandar um negócio ruim para vocês correrem para mim. Aí quando vocês correrem para o santuário, orarem, se ajoelharem, chorarem, eu vou ouvir a oração. Aí eu faço uma pergunta para a igreja e pode responder quem quiser. O que você diria para uma pessoa que você convida para vir na igreja e ela dissesse para você, não, mas eu não preciso ir na igreja, porque eu já tenho Deus. E aí eu faço outra pergunta antes de você me responder a primeira pergunta. Igreja salva? Mas igreja conduz à salvação? Então, se uma pessoa te perguntar, eu não preciso da igreja para me salvar, eu não preciso da igreja para ter Jesus, o que você vai responder? A igreja vai te conduzir à salvação. Mas o motivo por que eu tenho que vir na igreja? Ouvir a palavra, te conduzir à salvação, por amor a Deus, agradecer. A igreja é um corpo misto de Cristo. Uma vez em Mateus capítulo 16, Jesus falou uma palavra para Pedro, pedindo a ele para dar continuidade ao templo. Essa palavra é tão forte que ele disse assim, Pedro, não se chamará mais Barjona, mas sim se chamará pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é uma continuidade do que Deus estava falando. O pai dele falou para Salomão que o Gabriel pregou. Então eu vejo em Jesus e no pai dele um interesse muito grande de que a igreja subsista. Eu vou falar uma coisa que eu estou sendo transmitido ao vivo, mas eu não tenho problema, porque eu já estou ao vivo em outras redes sociais e de ontem para cá eu causei uma polêmica aqui na cidade. Ligaram para mim e o pessoal sabe que quando é para bater em Chico e Francisco, é comigo. Porque o pau que bate Chico tem que bater Francisco. Aí falaram assim, ó, tem uma matéria, PL 100, vai ser votada hoje. Mandaram a matéria, li a matéria. O que a matéria diz? Vamos pegar a Praça do Coronado, só um minuto, vamos transformar a Praça Nossa Senhora da Conceição. Vamos fazer melhor. Vamos levantar um monumento do tamanho do Pedro. Vamos colocar sensores. As pessoas vão chegar lá. Elas vão chegar perto da imagem, o sensor vai detectar o calor humano, acende, as pessoas fazem sua oração, se prostram, depois sai e o sensor apaga. Eu fui tenso para a Câmara ontem. Era 2 da tarde. Minha mulher chegou para mim e falou,
tá pronto, assim, tão bonito. Eu falei, se eu falar que eu vou para uma guerra, ela não vai querer que eu vá. Eu falei, vou ali me encontrar com a pessoa. Ela, nossa, deve ser muito especial, porque você está em todo bonito, cheiroso e tal. Aí eu fui. Ficamos lá, irmão, das 3 da tarde até as 5h30. Uma enrolação, uma barrigada, procrastinação, até que chegou a hora. Quando eu olhei no plenário, estava lá o presidente do COPEG, Antônio Carlos, pastor Aziel, que eu lembro, pastor Floriano, que foi meu professor de teologia. Mas esquece. Eu sei que de um lado, como vocês estão aí, de um lado tinha os evangélicos, de um lado tinha os católicos. Deixando bem claro que nós não temos nada contra os católicos, cada um tem a sua fé. O que nós achamos é que é desnecessário ter um monumento, uma vez que já tem um, para ser idolatrado. Daqui 2. Nós não temos nenhum. Poderia, aí eu dei uma sugestão. Eu pedi 1 minuto para subir no parlamento e dar um discurso de 1 minuto. Você tem que falar em 1 minuto, cara. É tudo cronometrado, senão ele corta o microfone. Aí em 1 minuto eu disse, a minha sugestão é que os católicos já têm um lugar para adorar, uma vez que eles são idólatras. Já tem um lugar para adorar, eles continuem na idolatria deles. Porém, 2 lugares para idolatrar já é demais. Que ser daquilo para ser eclético, ou seja, rampa, pista de skate, qualquer coisa ali, mas não uma praça de outra santa. Ou então, já que tem um, dá um para a gente faz Martim Lutero ou Martin Luther King. Pronto, um dos 2. Mas a gente não vai adorar, não. Mas é para ser atração turística, vamos beneficiar o outro lado religioso também. Pronto, acabou minha voz. Terminou, voltou a sessão. E aí, antes de começar a votação, eu já estava no celular contando. Dos 14, tinha 8 evangélicos. Contra 6 católicos. É óbvio, a gente vai respeitar que os católicos vão voltar, porque é a fé deles. A gente tem que respeitar. Agora, o que me surtou foi na hora que ele disse assim, os contrários à instalação desse monumento fiquem de pé. Eu falei, vai levantar 8. 3. E ainda com as pernas. Porque eu vou perder voz. Eu vou perder voz. Aí eu falei, rapaz, pega o pau lá de bater em Chico, que eu vou começar agora. Aí peguei o microfone e já fui nos outros. Senhor evangélico, por que o senhor votou a favor? Ah, porque eu tenho na minha família metade católico, metade evangélico. Não, mas o voto aqui é singular. Você está obedecendo sua família ou a Deus? Você está ferindo a escritura para fazer a vontade da sua família? Não se ama 2 deuses, ou ama Deus ou ama Mamon. Você acabou de colocar mais um ídolo aqui nessa maldita terra. Sabe o que você fez? Você botou mais um Baal. Nós vamos ter mais um Baal. Irmão, é porque eu não tenho esse poder. Mas se eu tivesse esse poder, ou se tivesse alguém lá, eu mandava vetar esse projeto. Vetar. Porque dentro do projeto está incluído a ajuda de custo para construir o mundo. Agora, sabe por que eu falei isso? A gente fala dos católicos, mas a gente tem uma coisa que a gente tem que aprender com eles. Eles são mais unidos que nós. Mexe num católico e você mexe num vespeiro. Mexe num crente, você acha mais 10 para bater.
Mexe no crente. Aí, irmão, virou esse negócio aí que o Gabriel falou, não, tem que ir para a igreja, voltar, ser crente de verdade. Está lotado de genérico. Está lotado de gente que diz assim, Senhor, Senhor, e naquele dia o Senhor vai dizer, não te conheço. Eu falei para um deles assim, no dia do juízo, Deus vai cobrar esse Baal que você colocou aqui. Mas tem um detalhe, Gabriel. Tem outro detalhe, tem mais simples. Tem mais um detalhe. Uma vez Jesus estava expulsando o demônio do menino, e aí disseram para Jesus, assim é fácil expulsar demônio com um demônio certo, o Beelzebub. Jesus disse, quem disse que eu expulsei demônio com demônio? Você, porque na hora que você expulsou, os demônios bateram em retirada. Não, eles bateram em retirada porque eu sou a luz, eles são as trevas. Quando eu disse sai, tem que sair. Porque os demônios, eles não se debatem um com o outro, eles são unidos. O crime é organizado. O mal é organizado. Agora escuta. O que Gabriel falou tem muito sentido. Esses caras que não votaram, não vou dizer o nome não, mas você vai adivinhar. Esses caras que não votaram contra o Baal, eles são dessas igrejas grandes, que parecem uma missa melhorada. Você já viu essas igrejas que tem um culto que parece uma missa melhorada? Só falta falar em latim. É que te Padre, que Filho, que Espírito Santo. Amém. É o quê? Evangélico. Já estão falando em latim também. Sabe qual é o problema? As pessoas perderam a essência do santuário. Eu não pergunto. A Maria fala sozinha para mim, eu não pergunto. É ela que fala. Olha, o fogo desce de manhã na igreja. Tem dia que a faísca começa na Raquel. Depois, outro dia, a brasa chega no Heraldo. Eu só sei de uma coisa, o fogo acende de manhã. Mas eles estão igual o plenário lá da Câmara. A Raquel está num desgosto. Porque o povo daqui, ela descobriu que gosta muito de festa, mas gosta pouco de oração. E ela queria que o povo se alimentasse mais espiritual do que carnal. Porque ela sabe que seria melhor. Eu assino embaixo. As pessoas não oram mais, não pagam mais. Chega no santuário aqui. Eu estou falando de crente velho. Não estou falando de crente menino, não. Crente velho. Não tem condições de se prostrar, chorar. Meu Deus, eu estou na sua casa. Eu vim me restaurar. O Senhor disse que quando mandar praga, peste, o Senhor vai diferenciar, o Senhor vai separar os que são seus e os que não são seus. Senhor, eu sou um miserável. Senhor, me ajuda a ser melhor. Tem uma guerra lá fora me esperando. A gente tem um mau costume, e eu tinha ele, porque os meus pais, eles me conduziam para a igreja aos domingos, na missa, como ritual, liturgia. Vamos para a missa, arruma, troca de roupa, mete sabão de coco na cabeça, toma um banho rápido e vamos embora. Negócio de condicionador, shampoo, não, sabão de coco. Tinha um perfume que eu nunca esqueço nunca, petit, contorré. Que negócio nojento. Minha mãe, uma borrifada com 12 filhos, para economizar o desodorante. Aí todo mundo cheiroso, cheirando sabão de coco, contorré. Chegava na missa, o padre escolhia um dos nós, era a coroinha dela. Aí tem que ir. Saía da missa, missão cumprida.
Achava que era só ir na igreja, missão cumprida. Irmão, você, protestante, evangélico, não vem para a igreja só para sentar, bater ponto, o pastor te ver. Eu não quero ver você. Mas Jesus quer te ver. Deus quer falar com você. O Espírito Santo quer visitar você. E é para isso que eu e você estamos aqui, para se relacionar com Deus. Eu vou falar. Não ia falar, mas eu vou falar. Eu tive uma reunião com a Pâmela essa semana. É no mesmo lugar, Pâmela. Eu me encontrei com você, aí eu marquei com outra pessoa. E a gente está para fazer uma sociedade, sabe, profissional, tipo um consultório compartilhado. Aí não sei por que o Espírito Santo falou comigo assim. Porque essas pessoas que estudam demais, elas têm dois problemas. Ou elas ficam muito inteligentes e cheias de Deus, ou elas ficam descrentes de Deus, só confiam na ciência. E Deus não é nada, cara. E para mim, meus filhos vão poder ir no médico, minha esposa, todo mundo. Mas a cura mesmo, eu nunca vou atribuir ao remédio nem ao médico, sempre ao Senhor. Eles podem ser instrumento de Deus, mas a honra e a glória vai ser sempre de Deus. Porque eu creio no poder da oração. Aí, Pâmela, na mesma mesa, eu encontrei com você, sentei, lugar público, falei com um profissional, era sobre outra área. Já tem 3 cultos que eu marco. Era quarta passada, domingo agora e hoje. Nas 3 teve desculpas. E eu já tinha meio que percebido um cheirinho assim de terreiro, uma coisinha assim de macumbinha, sabe? Uma coisinha assim. Pode ter algum queimado, algum fio em curto aí. Eu senti que não tinha luz ali, não, umas trevinhas. Mas eu chamava de propósito. Hoje eu visitei um pastor que fez esse cabo aí, Ronaldo, o amigo sabe quem é? Ele falou comigo, ó, minha filha está desviada, me ajuda aí. Eu de um pastor. Eu falei, amanhã eu já vou dar uma investida na joia. Deixa comigo. Meu papel é esse. É essas pessoas que a gente tem que trazer para a igreja. Mas eu estou insistindo. Quando foi agora 5:50, tive outro imprevisto, não deu para ir. Sabe qual é o problema, irmão, que eu descubro? Eu descubro que a igreja, realmente, ela não salva, mas ela, como disse a Regina, conduz à salvação, ela te leva a um relacionamento com Deus, mas ela faz uma coisa muito importante, ela te transforma. E você precisa dela. Quando eu disse para ela vir na igreja, ela disse para mim assim, por que eu tenho que ir na igreja? Você responderia o que para ela? Pode responder quem quiser. Não, mas dê uma palavra assim, plausível. Me dá um feijão tropeiro, uma coisa forte, um tutano. Me dá uma coisa assim que ninguém tem como retrucar. Fala para mim, uma coisa forte. Hein? Não, mas ela fala que ela pode fazer o mantro dela em casa. Não. Olha a minha resposta. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Me dá a sua carteirinha de formação profissional que você tem. Aí ela me disse. Eu falei, como que você conseguiu isso? Isso aí, 5 anos de faculdade. Ralei, por favor, para agora exercer minha profissão. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você conseguiria exercer sem isso aqui? Não, não pode, é ilegal. Então eu vou te dar uma lição. A igreja é uma escola. É por isso que você não conhece Deus, porque você nunca estudou Deus. Quem não conhece Deus, julga Deus sem saber quem Ele é. No dia que você passar 4 anos numa igreja, você nunca mais sai. Você sai transformado, formado, pós-graduado, mestrado, cheio do Espírito Santo, um fogo dentro de você. Você não conhece Deus, você não conhece a escola de Deus, você não conhece o santuário de Deus. Ainda brinquei com ela. E depois de 4 anos, se você quiser, por uma questão de protocolo, eu te dou uma carteirinha. Formado em teologia, 4 anos, pós-graduada em Jesus Cristo, Pai, a Trindade, o Filho e o Espírito Santo. Você quer? Não.
Mas por que você foi para outro lá? Ah, porque a lei dos homens diz que tem que ter. A lei de Deus diz a mesma coisa. Venha à casa de Deus. Mas eu vou terminar. Agora terminar mesmo, Raquel. Não é 15 minutos, não. É 1 minuto e meio. Ó, estou no parlatório. 1 minuto e meio contando. Sabe qual é a palhaçada, Gabriel? Eu vou te falar qual é a palhaçada. Segura o negócio aí. Quando eu pedi para ele pedir um negócio aí, segura aí. Não, agora não. Segura aí, para mim, segura. Está parecendo peru de Natal. Natal 25, morre dia 24, um dia antes, perde vida, desnecessariamente. Vai, Lígia, vai. Eita glória! Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eita glória. Aleluia. Pisca aí, pisca, pisca, pisca. Pisca. E eu só quero cantar para te contar. Eita! Pisca! Não! Meu coração vai queimar. Você quer lugar. E eu vivo só pra ti. Rabub. Estamos aqui. Beleza. Aí o povo vai lá, rapaz, vamos ali numa igreja do Coroado, que é massa. Festa junina arraiar, anarriê, hits, pop, rock, tem tudo lá. E do pastor Theo? Só palavra. Ah, não gosto, parece funeral. Eu gosto de dançar. Sabe o que é isso? É o povo que está com. É o crente Raimundo. Ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. Então, quando ele vai numa igreja que é parecida com o mundo, ele diz: aqui eu danço. Eu só no sapatinho. Uma vez, minha esposa lembra, um cara, ele era puxador, puxador da escola Portela, do Rio de Janeiro. Você lembra desse rapaz? Ele falou assim, ó, eu só prego do jeito que eu era do mundo. E aí tá errado, porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Mas sabe o que ele queria? Pregar com o velho. Como é que ele fazia na Portela? Lá vem aí, meu povo! Olha a Portela aí, gente! Aí ele foi pregar um dia, eu curioso, falei assim, deixa eu ver como é que ele vai pregar assim. E ele foi pregar assim, lá vem aí, Jesus, Espírito Santo! Para. Já tem uma escola de samba aqui, que é aqui no meu ouvido do lado. Vem você lá do Rio de Janeiro para trazer a Portela de Jesus. Jesus não é na Portela, não. Ele é o portão celestial. Pelo amor de Deus, para com o negócio de Portela. Agora, posso ser sincero? Está lotada essas igrejas de gás de fumaça, neon e laser. Lotada. E o povo gosta, sabe por quê? Que a carne fica feliz. Mas 6 horas da manhã, terça-feira, e sábado, para orar aqui, botar o joelhinho. Como diz Maria, vem umas brasinhas de fogo. Eu, se eu fosse vocês da oração, eu inventava um churrasco às 6 horas da manhã. Se vocês falar que vai ter cabrito ao molho pardo, vai vir muita gente. Vai vir. Leitão assado de manhã cedo, no café da manhã, com abóbora. Pronto. Vai dar muita gente. Tem um louvor que a gente fala aí, a gente vai terminar. Sabe para que a gente vem aqui? Para diversas coisas.
principalmente adorar. O Filho de Deus disse assim: meu Pai está procurando pessoas que adorem a meu Pai em espírito e em verdade. Sabe como é que adora a Deus em espírito e verdade? É as músicas que você canta que fala só Deus. O meu filho mais velho, Lucas, ele entrou num nível agora que eu achei legal isso aí. Por exemplo, de todos os louvores gospel, ele só ouve louvor gospel que fala da grandeza de Deus. Se falar, minha vitória vai vir aí, meus inimigos vão cair, minha vitória tem sabor de mel, o inimigo Deus vai passar a espada nas suas pernas, ele não ouve isso aí. Ele só ouve assim: Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É isso que ele faz. Vamos adorar ele? Aleluia. Esse louvor fala disso, da grandeza de Deus, do poderoso. E é para isso que eu e você viemos aqui. Não para sapatear, não para dançar, mas pelo contrário, para se humilhar. Aleluia. Diga: Espírito Santo, toca em mim. Solta a virtude que o Senhor soltou na mulher do fluxo. Toca em mim como tocaste na filha de Jairo. Toca em mim como tocaste em Salomão, para fazer o templo. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado no trono, você e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, oh meu Deus, seja a glória, seja o domínio, Senhor, seja o domínio dos séculos, dos séculos, do século, do século. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, Senhor. Seja a glória, seja o domínio do século, do século, do século, do século. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. É isso que a igreja faz. Ela exalta, ela engrandece, ela diz para ele: eu te amo, tu és